Olá, tudo bem? Vamos aqui ver mais uma aula sobre o regimento interno do Senado. Sou o professor Ronaldo Quintanilha aqui do CDF Concursos. Nós estamos no nosso curso de regimento, um curso atualizado, totalmente voltado para a sua preparação. Vamos lá? Casas legislativas, olha só, as casas legislativas, a gente fez aqui um sumário só para guiar a nossa aula rapidamente. Então a composição das duas casas você tem que estudar para o Senado, comparando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É dessa forma aqui que você vai estudar com relação à composição. Também vamos falar da sessão conjunta, quando as duas casas trabalham juntamente dentro do plenário, e também a sessão unicameral, que as duas casas estão juntas, mas aí o tratamento é diferente, só ocorreu lá atrás, quando da revisão da nossa Constituição Federal. Voltando aqui, ó, e os regimentos. Cada uma das casas tem o seu regimento e o Congresso Nacional também tem o seu regimento. Vamos lá, então, composição. Olha só, olha o CDF chamando a atenção aqui. A banca adora, e adora mesmo, e você tem que ficar ligado, porque é simples. E o estudo tem que ser comparado. Olha só, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Vamos comparar os dois primeiro? Olha só, Câmara dos Deputados, 513 deputados federais que representam o povo. Lá na Câmara é onde eu exerço minhas atividades. Sou analista legislativo lá da Câmara dos Deputados, trabalho na área legislativa com muito prazer, com muito orgulho. É muito legal, é isso mesmo, é muito legal e interessante você trabalhar na área legislativa. Ela é dinâmica, ela é rápida, ela muda. Uma semana não é igual à semana seguinte, então você fica ali sempre tendo uma demanda diferente e tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que se aperfeiçoar. Não, professor, mas eu não quero trabalhar nessas áreas finalísticas, próximo à autoridade. Tudo bem, a Câmara também tem um espaço para o seu trabalho aí administrativo, que é no setor administrativo, como tem os outros órgãos também. Eu estou falando da Câmara, né, porque o concurso, ninguém está falando do concurso ainda, mas serve também para o Senado, que lá tem essa parte mais legislativa, a área finalística do Senado Federal, e tem a parte administrativa do Senado Federal, ok? Vamos comparar então, 513 deputados lá da Câmara. O Senado Federal, olha só, o Senado Federal tem 81 senadores que representam as unidades da federação. Então, isso é em razão do nosso bicameralismo. O bicameralismo, ele proporciona, ele exige, né, que exista uma casa que cuide dos interesses, que resolva os interesses de conflito entre as unidades da federação. Então, por exemplo, poderia um Estado, de alguma forma, realizar um empréstimo e esse empréstimo colocaria em risco a União e, por consequência, as demais unidades da federação. Então, o Senado Federal é o responsável, então, por avaliar esse empréstimo, se ele está colocando em risco, quais são as garantias, quais são as condições desse empréstimo. Então, resolver os conflitos da unidade da federação. Então, olha só, o Senado é a casa de equilíbrio entre as duas casas que compõem o bicameralismo do nosso Brasil. Então, olha só, então aqui, ó, 81 senadores representam os estados. 8 deputados, no mínimo, na Câmara dos Deputados, e no máximo 70, sendo que o território, que é uma autarquia, possui fixo 4 deputados. Não vamos esquecer, apesar de ser uma autarquia territorial, você aprendeu lá em direito administrativo que o território é uma autarquia, mas ele possui 4 deputados, no máximo, fixamente 4 deputados. Não vai alterar, não vai ser 3, não vai ser 2, não vai ser 5, são 4. Mas, professor, na Constituição fala que é proporcional à população, o número de deputados, baseado em lei complementar. Tem a lei complementar fixando o número de deputados, mas no território é fixo em 4. E no concurso da Câmara de Analista Legislativo que eu fiz, foi justamente essa pergunta lá que levou muita gente ao erro, que colocou que tanto os territórios quanto os estados são escolhidos deputados proporcionalmente à população. Estava errado porque no caso dos territórios o número é fixo de 4 deputados, ok? Então 4, a idade também é cobrada para os deputados, 21 anos, para os senadores, que é a casa do equilíbrio, a casa mais madura, 35 anos. A gente já vai ver um quadrinho com essas idades no próximo slide aqui. Sistema eleitoral, lá na Câmara dos Deputados, proporcional, e o sistema eleitoral do Senado Federal, majoritário. Proporcional justamente que é proporcional à população, hein? Tem prova que cobra de você que é proporcional ao número de eleitores. Não confunda. Proporcional à população. Artigo 44, lá da Constituição Federal. Você vai ler, ó, não se esqueça, você que está estudando para o Senado, o artigo 44 até o artigo 70, eu estenderia até o 75, que trata do legislativo, são artigos aí obrigatórios para a sua leitura, são artigos que vai estar na sua prova do Senado, ok? Os artigos lá da Constituição são fundamento para você entrar de cabeça no regimento, são esses artigos, por isso que a nossa aula aqui está citando esses artigos e trazendo exemplos. Vamos lá, vamos continuar comparando. O mandato dos deputados, 4 anos, e o mandato do senador,
8 anos, sendo que vai renovar de 1/3 e 2/3. E aqui na Câmara, renova completamente. Os 513 deputados serão renovados toda vez aquele mandato será renovado. Ah, mas sempre o deputado está lá, eu estou sempre vendo ele lá. É porque ele se reelegeu. Em média, há uma substituição na Câmara, um levantamento feito pela Secretaria-Geral em estudos em ciência política, em média aí de 35% a 40% de renovação na Câmara dos Deputados. Por isso que você vê deputados com 5, 6, 7 mandatos. Mas no Senado Federal, você vai ter aqui uma sobreposição. Vai ter senador ali, como vai renovar de 1/3, 2/3, você vai ter senador que vai se estender e cobrir ali aquela legislatura, enquanto que está renovando e trazendo outro. Por isso que quando você vai votar, se liga nisso, hein? Você vai lá votar na urna, você escolhe um senador. E tem eleição, você escolhe 2 senadores. Por quê? São 3 senadores por unidade da federação. Se você vai escolher, se renova de 1/3, 2/3, e em alguma oportunidade você vai escolher um senador, que é 1/3, e em outra, 2 senadores, que são 2/3. E no cômputo geral, dos 81, são 27 senadores, 54 senadores. 27, 54, ok? E a quantidade aqui de suplentes não está estabelecida na Constituição para os deputados. Mas no caso dos senadores, cada senador terá 2 suplentes e o regimento trata dos suplentes, quando que eles assumem, qual o momento que eles assumem, que está lá no artigo 45 do regimento interno, vai tratar dos suplentes. Não, isso aqui é só para citar. Vamos fazer algumas observações aqui do lado, com relação a esse nosso quadro aqui de comparação? Vamos lá, acho que eu preciso aqui fazer a seguinte observação. Com relação a esse 8 e esse 70 de deputados aqui, ó, 8 no mínimo e no máximo 70, você pode pensar o seguinte. Lá em ciência política, eu faço mestrado na Câmara, estou encerrando meu mestrado lá em poder legislativo na Câmara dos Deputados, o CEFOR promove esse mestrado, que é aberto a todo mundo. Lá, no mestrado, a gente estuda justamente essa representação. Então, acompanha comigo aqui. Vamos fazer aqui uma simulação rápida. O Brasil está aí com 200 milhões de habitantes. Então, a gente teria 200 milhões dividido por 513. Se a gente pegar os 200 milhões e dividir por 513 deputados, ficaríamos aí com 400 mil, mais ou menos, assim, de forma geral, né? Acho que dá menos, né? Mas um deputado representaria, em média, 400 mil. Um deputado para 400 mil habitantes. Mas agora vamos pegar, na ciência política, né, os pesquisadores têm 2 estados aí que são exemplos toda vez. Quais são esses estados? Olha só, São Paulo. Por que São Paulo? 41 milhões, vamos pôr 40 aqui para arredondar. 41 milhões. Então veja, São Paulo tem 40 milhões, vamos colocar 40. São Paulo, se um deputado representa 400 mil, 10 deputados vão representar 4 milhões, 10, né? Então, para você chegar aqui em 40 milhões, você teria que ter quantos deputados? 100 milhões. 100 deputados. 100 milhões de deputados, já pensou? Não, aqui ó, 100 deputados. Seria, na média, isso aqui aritmeticamente, lógico, na média aritmética. Então, São Paulo teria que ter 100 deputados, mas tem 100? Não. São Paulo tem um teto de deputados. Quantos são? 70 deputados. Então, olha só. Então, olha aqui, ó, vamos ver aqui embaixo aqui, vamos marcar de outra cor para a gente não esquecer. Então, lá na Câmara, São Paulo está com 70 deputados. Então, veja só. Lá na Câmara, São Paulo está com 70 deputados. Agora vamos pegar outro estado, que é o que eu disse aí, que sempre estão nas nossos exemplos lá na ciência política. Roraima. Cerca de quantos habitantes? 400? 450 mil, né? Eu não estou lembrando agora. Deve ser uns 450 mil. Então, veja, se a gente pegar a média aritmética que fizemos aqui, ó, um deputado para cada 400 mil. Então, Roraima teria que ter um deputado. Mas Roraima tem quantos? Tem o mínimo. Quanto é o mínimo? 8 deputados. Então, lá, quando você estuda, você está vendo que o sistema proporcional, ele acaba resultando numa sub-representação, no caso de São Paulo, e uma sobre-representação, né, uma representação a mais, no caso de Roraima, que teria que ter mas tem 8. Ok? Então tem essa discussão, acho que não chega a esse ponto na sua prova, mas só para você ter uma ideia, porque sempre tem essa ideia de vamos rever o nosso sistema de representação, que há problemas. Um dos problemas é esse aqui. Ok? Acho que mais uma observação, deixa eu ver se dá para a gente fazer, com relação aos sistemas majoritários. Vamos aqui do ladinho, ó, sistema majoritário. Vamos continuar com essa canetinha aqui mesmo. Sistema majoritário para o Senado são de 2 tipos. No Senado, para o Senado não, o sistema majoritário tem dois tipos de sistema majoritário. O primeiro é o simples, ou de apenas um turno, né? Que é utilizado pelos senadores. Então lembra aqui, ó, simples,
senadores. Então, isso aqui pode estar na sua prova. Qual é o sistema utilizado pelos senadores? O sistema majoritário, simples, para os senadores. E tem outro sistema, que é o sistema de 2 turnos. O sistema de 2 turnos que está aqui, ó. O sistema de 2 turnos, também chamado de sistema absoluto. Aí, nesse sistema aqui, a diferença é o seguinte: você tem que alcançar a maioria absoluta. Que não é o caso lá do sistema de turno simples. Turno simples, alguma vez você viu 2 turnos para senadores? Eu nunca votei 2 vezes para senador. Então, é apenas uma vez que você vai votar, porque a maioria, aquele senador que alcançar a maioria, não interessa qual, ele vai ser o senador. Então, isso é de apenas um turno. Olha só, é esse caso aqui, ó, é o simples, apenas um turno. Mas temos o sistema de 2 turnos. Que é para qual caso? Presidente da República, que tem que alcançar a maioria, não é isso? Os governadores, e aí vem o caso que você tem que prestar atenção, que é os prefeitos. Os prefeitos é o seguinte: prefeitos de cidades que tenham mais de 200 mil, o quê? Eleitores. Agora não é população. Cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, esses prefeitos, né, esse cargo de prefeito para a cidade com mais de 200 mil eleitores, vai ser de 2 turnos. E cidade com 200 mil ou menos, né, até 200 mil, vai ser o turno de cima. Ó. Vai ser o tipo de cima, que é o simples, apenas um turno. Então, até 200 mil. Então, menor, a gente podia colocar aqui, ó, menor ou igual a 200 mil. Está lá na Constituição, artigo 29(2) da Constituição Federal. Você tem que guardar que também há turno majoritário simples para prefeitos. Mas eu nunca vi, são menos de 100 cidades. Acho que todas as capitais, exceto Palmas, acho que Palmas ainda não tem 2 turnos. Todas as outras capitais vão ter esses 2 turnos. As outras capitais, Brasília também não. Né, que Brasília é um caso específico. Então, as outras demais capitais, exceto Brasília e Palmas, e algumas outras cidades, menos de 100 realizam esse aqui, ó, turno absoluto. E as demais, a grande maioria, 98%, aí 99%, sei lá, vai executar esse tipo aqui, que é o majoritário simples. Acho que são 2 observações, então, com relação à representação e essa aqui, que são os 2 tipos de sistema majoritário, simples e absoluto. A gente já pode tocar para frente. Vamos lá. O quadro que eu fiz é com relação à idade. É um item simples, está na Constituição e não pode perder questão por causa da idade, não é isso? Então a idade, ó, se for do senador, relembra lá do Império Romano que o senador já era em latim, senatus, né? Já ocupava um cargo de grande relevância o senador. Ele tinha já uma experiência e era muito respeitado. E essa ideia de uma casa mais madura, com mais experiência, ela se manteve até hoje. Então até hoje o Senado aqui no Brasil tem essa postura, por isso, ó, a diferença de idade. Se você pegar o senador, 35, e o deputado, 21. E teve uma reforma que eu acompanhei lá na Câmara dos Deputados, que muitas emendas foram propostas, que teve alguma alteração na Constituição, várias emendas foram propostas, mas não passou, que ela ia abaixar ainda mais a idade de deputado para 18 anos, mas não passou. Então, na Constituição é o seguinte: deputado federal e estadual, 21 anos. Vereador, 18. Então aqui, ó, o legislativo está aqui. Senador, deputado federal e estadual, é claro que aqui também está o deputado distrital e o vereador. E aí, algumas observações. Ó. Presidente também ocupa, só se tiver mais de 35. Vice-presidente, 35 ou mais, né? Governador, diminui um pouco para 30. Vice-governador está na mesma linha. Prefeito, 21 anos. Vice-prefeito, 21. Eu acrescentei aqui embaixo o ministro, por curiosidade, que não está lá nesse artigo da Constituição. E tem também o juiz de paz. O ministro está lá na frente, ó. Ministro de Estado, que não é eleito, né? Não é eleição. É um cargo de livre nomeação do presidente. No artigo 87 da Constituição Federal de 88, o ministro tem que ter completado 21 anos para ocupar o posto. Ok? Um quadrinho para você guardar na manga. É isso aí, depois eu vou até postar aí nas redes sociais um quadrinho para você estar passando ali, tá numa fila, você pega, olha, deixa eu relembrar aqui a idade do senador e do deputado. 35 e 21 anos, ok? Vamos continuar. Então, esses 2 artigos aqui, esses 3 artigos que iniciam o capítulo sobre o Poder Legislativo é um capítulo essencial para a sua preparação. Então, olha, o Poder Legislativo é exercido por quem? Vai falar lá, pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, composto do quê? Das suas 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A gente já viu a composição das 2 casas. Acabamos de comparar. Você tem que sempre estar lembrando essa composição, para você não errar.
Câmara dos Deputados e Senado Federal. De onde é tirada essa composição? Do artigo 45 da Câmara, composto de representantes do povo, já falamos, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território. Então, aquele deputado que está lá no território em número de 4, eleito. Ele não vai ser indicado pelo presidente da República, não vai ser indicado pelo governador daquele estado que mais próximo. Não existe outra forma. São eleitos esses 4. Mas o número é fixo. 4 deputados. Federal. E distrital. E o artigo 46 vai falar que o Senado compõe-se de representantes dos estados DF. Ah, professor, mas e os municípios? Não consta. Os municípios não estão. Os municípios são unidades que não têm representantes no Senado Federal. Quais são os representantes? Dos estados e Distrito Federal. Seguindo aqui, eleitos também pelo sistema majoritário. E a gente viu que existem aqui, para avançar um pouco mais, talvez a sua prova venha com algo de ciência política, e aí a gente tinha que avançar nessa linha aqui, ó, de saber que esse sistema majoritário, ele pode ser simples, como já vimos, ou absoluto, de 2 turnos. Ok? Absoluto ou simples. Na sequência, questão de prova, que assim, aqui no CDF, a gente tem essa preocupação. Viu a teoria, já testa para ver se está compreendendo e como ela é cobrada na prova. Então, olha uma prova aqui, ó, da Câmara dos Deputados, analista legislativo, o número de deputados a serem eleitos em cada estado, ou em território, se houver, né, no DF, é estabelecido proporcionalmente à população de cada ente. Por lei complementar, então não é lei ordinária, na sua prova pode estar aqui, ó, lei ordinária, você, ó, risca. Pode estar aqui, ó, estabelecido na própria Constituição, proporcionalmente, não. Na Constituição estão os limites de máximo e mínimo, não podendo ser inferior a 8, nem superior a 70. Então, 8 a 70. Olha só, muita gente boa, pessoal preparado para o concurso errou essa questão. Eu estava lá fazendo essa prova e eu acertei. Mas eu acertei e vi a malícia, porque, ó, território, estado ou território? Não, território não. Território, o número é? Você aprendeu que o número de território é fixo, 4. Então, esse é o erro da questão. E só, o restante está toda correta. E olha só, uma questão, no concurso da Câmara, pode ver que o examinador, a banca, se utilizou do mesmo texto. Ó. Na Câmara, o número de representantes dos estados e do DF é proporcional à população dessas localidades. Observados o mínimo de 8, de novo, o máximo de 70 deputados federais por unidade da federação. Olha só, com relação aos territórios federais, o número de representantes eleitos, tá vendo? Ele falou eleito, ele podia falar aqui o número de representantes escolhidos para te testar? Poderia, o número de representantes escolhidos, mas ele não falou, ele falou eleitos, tá certo. É invariável, ok, invariável, independente do número de habitantes, ok, pode ter 1.000, 2.000, pode ter um território com 100.000, 200.000, não interessa, não é proporcional, guarde bem, equivalendo a 4. Então, no caso de território, 4 deputados federais, tá vendo? Olha só, a questão anterior, ó. O mesmo examinador, só que aqui o cargo era para técnica legislativa. E aqui o cargo para técnico em radiologia, que lá na Câmara tem um serviço de saúde muito bom. O Senado também teve um desmembramento desse serviço, mas os 2 órgãos são excelentes, tem um plano de saúde muito bom. Então, olha aqui, questão cobrando e do mesmo, você vê que a tendência aqui, o método de cobrança foi muito parecido. Nesse caso aqui, ó, corretíssima. E na anterior, errado. Vamos avançar. E essas 2 casas? Olha eu aqui. Garoto. Tava lá, ó. Sessão conjunta e unicameral. As casas são distintas, mas há momentos em que trabalham de forma conjunta. Eu trouxe isso aqui da Constituição. A gente está vendo que nessa nossa videoaula aqui, a gente está tratando principalmente em termos da Constituição. As 2 casas, a gente viu a composição. E elas podem trabalhar de forma conjunta ou unicameral. Olha aqui quando ela trabalha. Olha quando ela trabalha, ó, em sessão conjunta. Inaugurar a sessão legislativa, sessão conjunta. E elaborar o quê? O seu regimento comum. Tem um regimento comum? Tem um regimento comum, 152 artigos. Geralmente está lá no seu edital, né, esse 152, um texto mais envelhecido ainda, da mesma data do regimento do Senado, mas com poucas atualizações, né, no regimento comum. Então, geralmente, ele é cobrado também na prova. Na Câmara, caíram 20 questões de regimento comum. Olha só. Então, o regimento comum está lá. Ele regula a criação do serviço comum às 2 casas. Por exemplo, cita aí, professor, um caso de serviço comum. CPMI da fake news. Senadores e deputados compõem uma comissão mista,
uma CPI mista. Então, a CPI mista tem seu regramento no regimento comum. Há lacunas? Se existirem lacunas, o próprio regimento comum vai dizer, ó, no caso de lacunas, utilize o regimento do Senado para preenchê-las. Se ainda não alcançar aí a resolução, aí vai atrás do regimento da Câmara. Então, tem essa sequência aí para suprir as lacunas eventuais que ocorrem, e é natural que ocorra, porque o texto é um texto envelhecido, um texto que não acompanhou as atualizações, não são feitas muitas atualizações nele, então é um texto que pode sim ter alguma lacuna ou outra, mas são resolvidas e funciona a CPMI, funciona as comissões mistas de medida provisória, que tem uma resolução própria, a comissão representativa, que a gente vai dar uma olhada, ok? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, abertura do ano legislativo 2020, eu estava lá, olha lá atrás você pode ver a mesa, estava o presidente do Senado, o presidente da Câmara, um ao lado do outro aí nessa abertura do ano legislativo. É uma previsão aí de funcionar o regimento comum. Compromisso do presidente e do vice-presidente da República. Então, aquele primeiro dia, né, do ano, é até um dia que, geralmente, as casas discutem a mudança desse dia, colocar no quinto dia, mais para frente um pouco, porque o primeiro dia é difícil a presença de autoridades de outros países, porque é um feriado mundial, é difícil aí o deslocamento dessas autoridades. Mas continua no primeiro dia a posse do presidente e do vice. E onde é feito esse compromisso de posse? Lá no parlamento, que é representando aí o povo, principalmente a Câmara, né, mas lá no parlamento que é recebida essa posse. Conhecer do veto e sobre ele deliberar, também está lá na Constituição, por maioria absoluta. E antes esse veto, a votação ela era secreta, agora não, né? Agora é ostensiva, é aberta, a gente acompanha. E olha, como tem sido derrubados os vetos presidenciais. Né? No último ano aí, houve vários vetos derrubados, um verdadeiro recorde aí de vetos, que não era comum. Se você pegar, isso também é estudado na ciência política. Ô professor, porque eu convivo muito lá no mestrado, acabo relembrando aqui dos exemplos. Então, em governos anteriores, do governo do PT e governo do PSDB, os vetos, praticamente nenhum veto era derrubado. Agora não. Vários vetos aí foram derrubados e a deliberação das duas casas. Então está lá dentro do plenário, geralmente da Câmara. Está lá dentro os deputados e os senadores. Aí o deputado, se aquele projeto de lei ele é de origem da Câmara, o deputado vai tentar derrubar o veto primeiro. É a Câmara. Se a Câmara derrubar, aí o Senado vai tentar também fazer a votação para derrubar. Agora, se a Câmara não derrubar, não adianta o Senado votar para derrubar, que não vai conseguir derrubar, porque a Câmara não fez isso primeiro, né? Tem que ser as duas casas. A votação ali em conjunta, mas separa os votos da Câmara e do Senado. Ok? E os projetos de leis orçamentárias, PPA, que traça lá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, as leis de diretrizes orçamentárias, que tem as metas e prioridades, e a LOA, que tem a receita e a despesa, a sua programação orçamentária ali para executar o quê? A política do governo, aquilo que o governo traçou para aqueles 4 anos, ele vai especificando para cada ano o que ele quer realizar, e isso está materializado na lei orçamentária anual. E a lei orçamentária anual, junto com os créditos adicionais, são 3 tipos de créditos adicionais, isso aqui é para quem estuda administração financeira orçamentária, não é para você, os créditos aqui, ó, mas só para você saber, estão os suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários, que são por medidas provisórias. Essas matérias, votação conjunta. Primeiro vota a Câmara, depois vota o Senado. Né? Geralmente essa regra. Está lá todas as duas casas no mesmo plenário votando nessas matérias aqui. Por isso que tem que ter um regimento comum. Inclusive para a matéria orçamentária ainda vai ser utilizada uma outra resolução, que não vem o caso aqui a gente citar. Ok? Vamos tocar para frente. A sessão unicameral, prevista pelo Poder Constituinte originário, que você estuda lá em Direito Constitucional, previu lá no ADCT, no artigo 3º, a revisão constitucional após 5 anos. Então, unicameral é diferente de sessão conjunta. Até agora eu falei de sessão conjunta. A unicameral, ela está prevista na Constituição naqueles 5 anos contados a partir da promulgação da Constituição, que foram elaboradas 6 emendas de revisão. E só. Acabou aqui. Eu já vou mostrar como é que funciona no caso de unicameral. Só existiram 6 emendas de revisão. Então vamos lá. Olha, nessa sessão unicameral que eu acabei de falar, que só existiu, só realizou 6 emendas de revisão, reúnem-se os deputados e senadores,
Câmara e Senado. A votação é em conjunta e a contagem dos votos também é em conjunta. Então, você tem lá dentro, não tem 513 deputados e 81 senadores. Você tem 594 congressistas. Pronto, acabou. Ok? Somos dois, ó, 513 mais 81. Ocorreu apenas nas emendas de revisão. Agora, olha só. Olha o outro lado, como é diferente e é muito mais comum. Acontece lá muitas vezes acontece. Por quê? Porque o veto entra na pauta e já há a previsão de deliberar sobre aquele veto, para não haver acúmulo do veto, né? Então, reúne-se os deputados, senadores, da mesma forma. Votação em conjunto, mas olha só, a contagem é em separado, conta os votos da Câmara de um lado e conta o voto do Senado do outro. Exemplo, veto, já falei, as leis orçamentárias. Ah, mas eu quero ver melhor, professor, eu quero visualizar. Ok. Ó, você tem as duas casas, Câmara e Senado, concha para cima, concha para baixo, 513 deputados e 81 senadores. Isso aqui é uma sessão conjunta. Eles estão todos juntos aqui dentro, ó, todos. Mas eles estão juntos, mas quando você vai contar os votos, é conta separado. Agora, na sessão unicameral, aí é diferente. Na sessão unicameral, você tem eles todos no mesmo ambiente, mas veja a cor. Todo mundo na mesma cor. Vai contar os 594 votos. Então, essa é a diferença entre sessão conjunta e sessão unicameral. E cai na prova? Cai. Em algumas hipóteses, as casas do Congresso Nacional atuam em sessão conjunta. Essa é a regra, hein? A sessão unicameral só foram aquelas lá próxima à promulgação da Constituição. Outras vezes atuam separadamente. A apreciação dos vetos e das medidas provisórias é feita em sessão conjunta. Aqui muita gente erra porque medida provisória não é em sessão conjunta. Medida provisória, lá no artigo 62 da Constituição Federal, vai dizer o quê? Que as medidas provisórias vão passar pela Câmara e depois vão passar pelo Senado Federal. Elas são feitas, são discutidas, votadas lá numa comissão mista, mas depois passa pela Câmara e passa para o Senado. Não é em sessão conjunta. Não é em sessão conjunta as medidas provisórias. Vamos ver aqui então? Errada. Próxima. O Senado e a Câmara dos Deputados reunir-se-ão em sessão conjunta para autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra a presidente. Opa, então, medida drástica, o afastamento do presidente, que é o impeachment, já ocorreu 2 vezes, não é isso? Mas é a Câmara dos Deputados, lá no artigo 51, inciso 2, é ela que vai decidir pela instauração ou não, né? E depois o Senado que vai dar continuidade ao processo de impeachment. Não é as duas casas conjuntas que irão decidir. Primeiro a Câmara resolve, artigo 51, inciso 2 da Constituição Federal, depois vai para o Senado Federal, lá no artigo 52, incisos 1 e 2, dependendo da autoridade, ok? Então essa aqui está errada. E o regimento, para a gente encerrar a nossa videoaula? Para marcar bem, o Congresso Nacional tem o seu regimento comum, cerca de, acho que são 152 artigos. A Câmara também tem seu regimento, 282 artigos, não é isso? Ô professor, podia ter 280 também no Senado? Não se preocupe. Pode ter 413, que são os regimentos do Senado, pode ter 500. A nossa proposta é facilitar o seu estudo. Da forma que a gente mostrou aqui nesses esquemas, a gente também coloca lá na nossa aula, no nosso livro digital, detalhando, comparando, que aí você potencializa o seu estudo. Se você ficar lendo o regimento, é mais difícil. Agora, usando gráficos, usando esquemas e assistindo nossa videoaula, tenho certeza que você vai alcançar uma boa altura aí de conhecimento para a resolução da sua prova. Então, tem 3 regimentos, visualize bem, não é um regimento comum para todos, só um regimento funcionando todo o tempo. Não, quando a Câmara está funcionando no seu dia a dia, ela usa o seu regimento. O Senado, no seu dia a dia, nas suas sessões deliberativas ordinárias, ou deliberativas extraordinárias, as suas comissões vão recorrer ao quê? Ao regimento do Senado. Agora, se for uma comissão mista de deputados e senadores, aí socorre isso aí ao regimento comum do Congresso Nacional. Vamos fazer uma questão. No âmbito federal, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado são regidos por um único regimento, denominado regimento comum? Não, só tem um regimento. A questão que diz se só tem um a todo momento? Não. É um regimento no momento de sessão conjunta, no momento que as duas casas trabalham em conjunto em seus serviços comuns. Naqueles casos que a Constituição listou lá. Nas demais situações, a Câmara tem o seu regimento e o Senado, na verdade, em regra, a Câmara utiliza o seu regimento e o Senado o seu. E quando as duas casas se reúnem ou as comissões mistas vão funcionar, e tem comissão mista permanente, que é o caso da comissão mista de orçamento, de planos, orçamentos públicos e fiscalização,
que a casa é mais conhecida como CMO, ela inclusive vai ter a sua resolução específica para tratar dos seus processos, procedimentos, seu funcionamento. Ok? Então está errado porque não é um só para a todo momento. Os regimentos dispõem sobre as regras do Senado, da Câmara, são aprovados na forma de lei? Da lei? Não. A Constituição não falou assim. Isso aqui você vai ver lá no artigo 51, no caso da Câmara, inciso 3, elaborar seu regimento. E no caso do Senado, 52, inciso 12, elaborar seu regimento, as duas casas. E está dizendo lá, elaborar seu regimento. Não está dizendo que é na forma da lei. Por isso que é na forma de resolução. É uma resolução que traz o regimento interno das duas casas. Então está errado essa aqui. Acabamos. Muito obrigado pela sua atenção e continue conosco aí e assista a próxima videoaula ou uma outra videoaula que você queira, que você está acompanhando no nosso livro digital. Você pode escolher em qual momento você quer assistir a videoaula. Não precisa ser na sequência. A sequência que você escolher, você tem autonomia e sabe ali qual matéria agora, qual disciplina, qual aquele tema que você quer aprofundar mais. Um grande abraço, até mais.